Fala galera, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. São Paulo entra em campo com tabu de 5 anos contra Botafogo de Ribeirão Preto. Nesta segunda-feira 20, o São Paulo entra em campo pelo Campeonato Paulista 2025, na cidade de Ribeirão Preto, interior do estado, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Lá, o tricolor paulista tentará defender um tabu de 5 anos. Isso porque a última derrota do tricolor para a Pantera foi na estreia do Paulistão de 2020, também fora de casa. Na ocasião, o Botafogo de Ribeirão Preto venceu por 1-0 com um gol de Didi. O São Paulo tinha Jonas Toró entre os titulares, que hoje está do outro lado do campo. Desde então o São Paulo não perdeu mais. Em 2021, no Paulistão, no Morumbi, os dois times empataram por 1-1, com o tricolor vencendo por 2-1 o duelo em 2022. Já em 2023, mais uma vitória, desta vez em Ribeirão, por 3-1. Na última temporada, os dois times estavam no mesmo grupo e não se enfrentaram. São Paulo quer defender tabu. Nesta segunda-feira 20, o São Paulo também estreia na temporada. O tricolor estava em pré-temporada nos Estados Unidos da América, onde encarou o Cruzeiro, empatando por 1-1, e Flamengo empatando por 0-0. Agora, o tricolor entra em campo pela primeira vez no Campeonato Paulista, enquanto 2 rodadas já se passaram para os outros dias. O São Paulo começa na terceira colocação do Grupo C, com apenas o Água Santa abaixo, que não venceu nenhum dos duelos que teve até o momento. Enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto, o tricolor paulista quer manter o tabu. No retrospecto geral, as equipes já se enfrentaram 99 vezes, com 53 vitórias do São Paulo, 29 empates e 17 triunfos da Pantera. Pré-temporada foi boa? Para o meio-campista Lucas Moura, a pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos foi positiva. Após a partida contra o Flamengo, o jogador falou que os confrontos da FC Series foram 2 grandes testes. É claro que todo mundo ainda buscava sua melhor forma física nestes 2 primeiros jogos no começo de ano. A pré-temporada foi curta, mas acho que foi muito positiva. Agora é volta para casa e começar o Paulistão, comentou. Oscar tem atuação apagada contra o Flamengo e não passa despercebido no tricolor. Meia busca entrosamento. Oscar fez sua estreia como titular do São Paulo no empate deste domingo 19 contra o Flamengo, na última partida do FC Series. Após começar a temporada em ritmo mais lento, o meia teve sua primeira chance de atuar por mais tempo, começando como titular, mas não conseguiu se destacar como no jogo anterior. Diferente de sua participação contra o Cruzeiro, Oscar jogou quase 70 minutos e teve um papel mais discreto. Atuando por dentro e atrás de Caleri, ele foi fundamental para iniciar a transição de jogo, mas ainda busca se entrosar melhor com os companheiros de frente, principalmente com Lucas Moura. A mudança de posição no segundo tempo, trocando de lado com Ferreira, também reflete esse processo de adaptação. Fase de adaptação. Oscar reconheceu que o entrosamento com os jogadores do ataque ainda está em evolução, e que cada treino e jogo são uma oportunidade para aprimorar sua sintonia com os companheiros. Estamos tentando nos adaptar o mais rápido possível. Tivemos amistosos difíceis com Cruzeiro e Flamengo, mas agora vamos descansar e nos entrosar o mais rápido possível para começar o Paulista bem. Embora o desempenho tenha sido bom em alguns momentos, o meia destaca que o time precisa continuar se adaptando ao longo da temporada. Não tem como falar de ritmo porque chegamos aqui não faz nem 2 semanas. É bem começo, não só eu como outros também sentem isso. Ao longo da temporada vamos pegando mais ritmo de jogo, afirmou o novo reforço. Números de Oscar pelo São Paulo até o momento. Item jogos, 2, 1 como titular. Item minutagem, 110 minutos. Item gols, 0. Item assistências, 0. Item passes importantes, 2. Item cartão amarelo, 1. Item cartão vermelho, 0. Item com empate no último domingo 19, o São Paulo encerrou sua participação na pré-temporada nos Estados Unidos e volta ao foco para o Campeonato Paulista. A estreia do tricolor está marcada para esta segunda-feira 20 às 20 horas, horário de Brasília, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Morumbi. Zubeldia revela em qual posição irá usar Oscar no São Paulo. São Paulo x Flamengo. O São Paulo entrou em campo nesse último domingo 19 e empatou com o Flamengo em 0-0, em jogo amistoso pelo FC Series, nos Estados Unidos. Esse é o segundo empate consecutivo do tricolor em 2025, depois de também ficar no 1-1 contra o Cruzeiro. Uma das novidades do time do técnico Luiz Zubeldia no ano é Oscar.
O jogador esteve em campo nas 2 últimas partidas. Nesse último duelo contra o time carioca, o treinador resolveu tirá-lo do jogo e foi criticado na web por prejudicar o jogador. Agora, nesta segunda-feira, um time alternativo do tricolor entra em campo para estrear no Paulistão 2025, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Apesar de grande parte do elenco estar em pré-temporada fora do país, o time deve contar com alguns nomes importantes como o goleiro Rafael. Onde Oscar deve jogar no São Paulo? Na última partida contra o Flamengo, Zubeldia usou Oscar em diferentes posições do campo. Primeiro, ele iniciou o jogo centralizado, depois foi para os lados do campo, atuando na direita e depois na esquerda. Agora, o treinador projeta onde deve utilizá-lo. Oscar é um jogador que tem uma atuação importante no campo, no posicionamento, com passes, cruzamentos diferentes, assistências e ele entende de bola parada. É algo que a gente necessitava para dar um pouco mais de forma ao que já fazíamos no ano passado, iniciou Zubeldia. Oscar pode jogar centralizado, que é a forma que ele vinha atuando nos últimos anos, e ele também pode jogar encostado no atacante, porque ele pode jogar com outro tipo de jogador. No segundo tempo ele jogou pela direita, mas depois desloquei para o lado esquerdo. E se tivesse ali mais 2 ou 3 minutos, poderia ter criado chances de perigo, analisou o técnico. Idade do elenco. O técnico Zubeldia também falou sobre a média de idade do elenco. O treinador aproveitou para citar Oscar como um dos atletas com um grande compromisso com a preparação física. Os jogadores vão se cuidando e têm uma carreira profissional. Basta olhar as últimas temporadas, a quantidade de jogos que Oscar jogou. Nos faz pensar que está bem porque jogou muito. Não é um inconveniente a parte física de Oscar. Pelo parâmetro do GPS, comparando jogador com jogador e em diferentes posições, não há diferença entre eles. Estamos muito parelhos no nosso elenco. Somos uma equipe que queremos jogar bem, queremos ser ordenados, mas queremos ser uma equipe que seja intensa. Vamos ser intensos, projetou o treinador. Afirma o comandante do tricolor. Júlio Casares avalia a possibilidade do São Paulo se tornar SAF, é uma realidade. O mandatário apontou que esse assunto será tratado nos bastidores da equipe no tempo certo, quando ocorrer uma análise de alguns casos já existentes no futebol nacional. A SAF é uma realidade que no tempo certo será discutida. Não temos ainda uma transição perfeita desse modelo, algumas deram certo, outras não, ainda é muito cedo para o São Paulo tomar essa decisão, mas é uma realidade. Disse, estratégia para valorizar o clube. Casares destacou que busca a recuperação financeira do clube antes, para que tenha um maior poder de negociação para que o acordo ocorra. Os clubes estão virando SAFs pelas dívidas. Nós queremos que no dia que o São Paulo for discutir isso no tempo certo, é recuperar o São Paulo antes, para que ele tenha musculatura, não negociar pela dívida, mas sentar no balcão de forma adulta dizendo, aqui vale esse tanto, e aí vamos negociar, apontou, buscando o melhor acordo para o tricolor. Durante entrevista à CNN Esportes S.A. no último domingo 19, o mandatário do clube paulista apontou que a adesão ao modelo SAF acabou se tornou uma tendência no mercado nacional, mas que é necessário estudos. É uma tendência porque imagine se você ficar no mercado com 20 clubes da Série A e você ficar com 4 ou 5 clubes isolados, você vai ser asfixiado. Essa é a palavra. Temos que olhar esse movimento, lá na frente ele vai estar mais decantado. O São Paulo tem que olhar modelos. Pode não ter o modelo de SAF tradicional, como está colocado aí, mas pode avançar. O São Paulo tem olhado outras oportunidades para que o São Paulo ganhe musculatura e consiga fazer com o que faz de forma associativa de uma forma mais profissional. Finalizou. Zanardi surpreende em análise de Botafogo x São Paulo pelo Campeonato Paulista, agrediu mais. São Paulo estreia no Paulistão com empate sem gols. Com um time totalmente reserva, o São Paulo finalmente estreou no Campeonato Paulista na última segunda-feira 20. No entanto, jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto ficou apenas no empate sem gols, em jogo realizado no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Apesar de ser uma equipe totalmente alternativa, alguns torcedores não gostaram nada do que viram e o trabalho de Zubeldia foi questionado por esses adeptos do tricolor do Morumbis, após os 90 minutos. De outro lado, o técnico do Botafogo, Márcio Zanardi, gostou da postura de seu time e ainda surpreendeu em análise feita em entrevista coletiva. O técnico lamentou o fato de sua equipe não ter conquistado os 3 pontos. Técnico lamenta e vê que vitória deveria ter acontecido.
Zanardi elogiou seu time, mas afirmou que sua equipe precisa mudar de comportamento e se entregar 100% do tempo. Segundo ele, na etapa complementar, o tricolor foi mais agredido pelo time do interior paulista. A gente precisa mudar comportamentos. Sempre falo que não adianta ser muito bom tecnicamente com a bola nos pés. Precisa se entregar bastante. E o Bad está se entregando. A gente queria um pouco mais de força no Toró, que tinha feito uma pré-temporada boa, e não andou no primeiro tempo. Quando a gente faz a troca, a gente agrediu mais o São Paulo no segundo tempo e iniciou. Ele foi além. O segundo tempo foi importante, teve mais técnica e coragem para jogar. Os jogadores estão se conhecendo. O Paulistão não te dá esse tempo. O treinador não tem tempo, precisa ganhar, mostrar o resultado. Uma vitória hoje era importante para dar confiança, mas enaltecia a entrega. Os erros técnicos a gente já marcou e vai corrigir. Não temos tempo para fazer um trabalho técnico no campo, vai ser no vídeo, completou. De olho no Majestoso. Mesmo que ainda enfrente o Guarani antes, na próxima quinta-feira, 23, muitos torcedores tricolores já estão de olho no Majestoso do próximo domingo, 26. O primeiro clássico do ano. O Morumbi será palco do confronto contra o Corinthians, que venceu as 2 primeiras partidas no Campeonato Paulista. Aliás, Emiliano Dias projetou o clássico, marcado para acontecer a partir das 18h30, horário de Brasília. E você, torcedor? O que você acha da declaração de Márcio Zanardi sobre o São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.